a Revolução Industrial, ou melhor, as revoluções industriais, pois já estamos na Revolução 4.0. O artesanato foi a primeira forma que o ser humano encontrou de modificar a natureza para conseguir objetos necessários, né? Vasos, talheres, cobertores, roupa, objetos de decoração, entre outros. Porém, num dado momento, o artesanato não dava conta de suprir a demanda, já que a população crescia. Assim, surgiu a manufatura, quando aqueles que tinham capital investiam no desenvolvimento de máquinas simples, compravam a matéria-prima e empregavam vários artesãos para que fizessem os produtos. Assim, a manufatura foi a transição do artesanato para a indústria. Com o desenvolvimento da manufatura, ocorreu a Revolução Industrial. Observamos agora a diferença entre artesanato, manufatura e indústria. No artesanato, o artesão ele só tem ferramentas simples, ele é dono das ferramentas, ele é dono da matéria-prima, ele faz todo o trabalho, não existe divisão do trabalho e a produção é muito pequena. Na indústria, há uma divisão do trabalho muito grande. Cada funcionário faz uma etapa do processo produtivo. É utilizado maquinário pesado e os trabalhadores eles recebem salário. Eles não são dono das máquinas e nem da matéria-prima. E a produção é gigantesca. Já a manufatura, na coluna do meio, é a transição entre esses dois sistemas. Então, a divisão do trabalho é simples, há uso de máquinas simples, Os meios de produção e a matéria-prima podem pertencer ao artesão ou manufatureiro e a produção é maior que a artesanal, mas muito menor que a industrial. A indústria moderna, ela possui 3 características básicas. Mecanização é a primeira delas, o trabalho é feito por máquinas e nós, seres humanos, apenas operamos as máquinas. Produção em série, que significa que os produtos são iguais, são homogêneos, e produção em larga escala. A produção é imensa. Vamos conhecer agora a primeira revolução industrial e suas características. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, quando James Watt inventou a máquina a vapor, que funcionava a partir da queima do carvão mineral. Isso produziu uma verdadeira revolução, já que a partir da máquina a vapor foram construídos teares que permitiu o desenvolvimento da indústria têxtil. O barco a vapor funcionava no mesmo princípio e percorria 57 km por hora. Assim, viagens que demoravam meses e dependiam dos ventos passaram a demorar dias. E também as locomotivas, que faziam 104 km por hora, muito superior à velocidade de carroças e cavalos na época, modificando assim a vida da população. A segunda revolução industrial, ela teve como característica a difusão da indústria. Além da Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos também se industrializaram. A eletricidade foi a grande inovação, além, é claro, do motor a combustão, motor que funciona a partir do petróleo. Assim, o petróleo passou a ser a fonte de energia mais importante em vez do carvão. Com o motor a combustão foram criados carros e aviões, provocando uma nova revolução no transporte. As principais indústrias foram automobilística, siderúrgica e petroquímica. Na comunicação, surgiram o telégrafo e o telefone. Assim, as comunicações se tornaram instantâneas. Antes da segunda revolução industrial, a única forma de comunicação era por meio de cartas,
que às vezes, né, demoravam meses a chegar. Assim, essa revolução também modificou o padrão de vida. Agora vamos conhecer a terceira revolução industrial, que chamamos de Revolução Técnico-Científica Informacional. Informacional porque o desenvolvimento da informática, né, dos computadores foi a grande inovação. Além da criação, né, da rede mundial de computadores ou a internet. Graças, né, aos satélites de comunicação que estão em órbita, a TV a cabo da nossa casa, o Wi-Fi, o GPS, funciona graças a isso. E podemos observar, né, quanto aumentou o número de satélites em órbita, de 1960 até 2011. Além da informática, a robótica, né, e a biotecnologia também se destacam. Hoje, nas fábricas, a função do ser humano é operar robôs. A biotecnologia permitiu a revolução verde e a maior produtividade industrial. Além disso, né, temos que destacar que agora a indústria não está restrita, né, a alguns países ricos. Todos os países do mundo possuem indústria, só que varia, né, o grau de tecnologia e desenvolvimento. Temos alguns países, a exemplo do Brasil, que são chamados países de industrialização tardia, pois passaram a se industrializar mais de cerca de 200 anos após a primeira Revolução Industrial. Temos alguns aí: México, África do Sul, Turquia, Índia, entre outros, China, né? Agora vamos observar o quadro comparativo entre as revoluções industriais. A primeira ocorreu no século XVIII, a segunda no final do século XIX e a terceira após 1945. A primeira se restringiu à Inglaterra, a segunda, né, já estava presente em outros países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, e a terceira, a indústria, está presente em todo o mundo, só que com graus de desenvolvimento diferente. Na primeira Revolução Industrial, a indústria têxtil era mais importante. Na segunda, a automobilística, né, a produção de carros, e também a siderurgia e a petroquímica, né, para consubstanciar a indústria automobilística. Na terceira, nós temos informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia aeroespacial. E cada uma dessas revoluções teve uma grande inovação. Na primeira, a máquina a vapor, na segunda, o motor a combustão e na terceira, o computador. E em cada uma dessas revoluções, tivemos fontes de energia, né, principais, ou combustível também. Na primeira, o carvão, na segunda, o petróleo e na terceira, né, a busca por fontes alternativas, ou seja, fontes de energia que podem substituir carvão e petróleo, pois eles são superpoluentes e, além disso, né, são recursos naturais não renováveis, né, demoram milhões de anos para se formar. E assim que suas reservas acabarem, né, não teremos outras reservas.